chegar o weekend. Eles vão depois. Tá, vamos lá. Fala, pessoal! Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer um guia de intercâmbio aqui com vocês. E nessa parte 1 a gente vai falar de tudo que vocês precisam fazer estando no Brasil. Tudo que vocês precisam entender, as burocracias, o que vocês precisam se organizar e decidir. A gente vai falar especificamente de cursos Work Study, que são os cursos que permitem os alunos irem trabalhar e estudar na Irlanda. Mas tem muita gente que me pergunta: ah, eu posso ir para estudar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas? Sim, você pode, mas aí não precisa de um visto específico, porque você vai para o país, no caso a Irlanda, e vai ficar no tempo do período de turista, né, que o nosso passaporte permite. Só para fazer esse parênteses aqui, que vocês podem ir para a Irlanda estudar inglês por menos de 3 meses, só que aqui a gente vai falar do curso Work Study. Aqui eu vou colocar minha opinião um pouquinho também, porque quando me perguntam, ah, vale a pena ir para a Irlanda, fazer intercâmbio de 1, 2 meses, 3 meses? Eu acho que vale, é claro, qualquer experiência é válida, mas se você pode se organizar, enfim, tem esse tempo para ir para a Irlanda e ficar os 8 meses, que é o período do curso do Work Study, vale muito a pena. 3 meses passa muito rápido. O investimento é alto, né? Então você gasta com passagem, bagagem, tem o investimento da acomodação. E os 3 meses passam muito rápido. Se pudesse te dar uma dica, vai e faz o curso Work Study que vai compensar. Ok, então a gente já está combinado que a gente vai falar aqui de Work Study. Vou fazer outro parênteses. Você pode ir para a Irlanda para estudar um curso de graduação, curso de pós, mestrado e doutorado. E eles te dão visto de permanência, de trabalho e estudo. Assim como você pode ir para a Irlanda estudar inglês e ter o visto de permanência de trabalho e estudo. Nesse vídeo a gente vai falar especificamente dos cursos de inglês. Eu, pelo menos, não sabia disso quando foi no meu caso. Existiam tantas ofertas de curso. Mesmo que você saiba inglês, eu aconselho sempre a ir para a Irlanda com um curso de inglês mesmo, para estudar, reforçar, usar o inglês no dia a dia. E aí, depois desse tempo, caso você queira fazer uma faculdade, uma pós, você já está muito mais adaptado a tudo que você vai precisar saber, né? E consegue entrar mais preparado para um curso de graduação que exige muito mais estudo e dedicação. Ah, cursos de graduação, qualquer curso superior na Irlanda, eles pedem um nível mínimo de inglês. E aí você tem que fazer uma prova, provar que você conhece, que domina e que não vai ter nenhum problema de acompanhar as aulas por causa do idioma. Esse é o mundo, né, da graduação, pós-graduação e cursos superiores. No curso de inglês, vocês também precisam entender o seguinte: existem algumas categorias de curso de inglês. Tem 3 tipos: o General English, que é o inglês geral, o Business English, que é o inglês para negócio, e o IELTS ou Cambridge Exam, que são aulas preparatórias para as pessoas que querem fazer esse exame específico. O Business e o IELTS ou Cambridge, eles precisam que as pessoas que estão na aula já tenham uma base de inglês. Se você não tem um inglês acima do intermediário, não vai conseguir fazer esses cursos. Independente se você vai fazer o General, o Business ou o IELTS, Cambridge, enfim, você vai ter 8 meses de visto. 6 meses vão ser de estudo, então você vai ter as aulas todos os dias durante a semana, e 2 meses de férias. E aí a gente precisa entender qual que vai ser a escola, porque a gente está falando até agora de opções de curso. Mas existem muitas escolas na Irlanda que vão variar de qualidade, estrutura, métodos de ensino, e você precisa escolher qual que é a escola que você quer. E não existe mágica, gente. Vocês vão ter que pesquisar as escolas e entender qual que é o objetivo de vocês. Se vocês querem focar no inglês, se vocês querem chegar na Irlanda e mudar de carreira, se vocês querem, talvez já tenham uma carreira no Brasil e querem entrar na sua carreira internacional, todos esses objetivos eles te levam por caminhos diferentes. Porque se você tem vontade de migrar da sua carreira para ir trabalhar fora, enfim, talvez compense para você investir numa escola que vai te trazer uma qualidade de ensino. Se você tem interesse de ir para fora, estudar inglês, mas o inglês não é tanto o seu foco, talvez você
possa ir pelo custo-benefício. E esse objetivo, que cada um vai ter o seu, obviamente, né, vai comandar qual que vai ser a sua decisão. Você pode dizer assim: "Ah, eu quero ir para a Irlanda, mas eu não quero investir tanto numa escola, o inglês é meu foco, mas não é meu foco principal". Então você vai ter algumas opções, talvez com custo-benefício melhor, mas se você quer investir no inglês, quer ter um resultado maior em 8 anos, imagina, em 8 anos, em 8 meses, talvez vale o investimento numa escola que tenha um método de ensino diferenciado, que tenha uma cobrança, um tempo de dedicação maior. É muito difícil para mim dizer, quando me perguntam: "Ah, me diz qual que é a escola". Eu tenho que saber muito do que você quer, de qual que é o seu objetivo, e às vezes só a gente sabe isso, assim, a fundo, né, de verdade. Por isso que existe a Plaengo, onde você consegue acessar e ver todas as escolas e comparar e ver elas dentro da sua realidade. Então não existe mágica, existe muita dedicação, pesquisa, também se empoderar das nossas decisões. Acho que essa é a forma mais sincera que eu posso trazer para vocês. Sejam honestos com o objetivo de vocês e escolham dentro das suas expectativas. Certo, então nós já entendemos sobre os cursos de inglês, a gente já conversou sobre como escolher a sua escola. Agora a gente precisa começar a entender um pouquinho mais do universo da Irlanda. Quais são as cidades, as épocas do ano, quando viajar, quando não viajar. E assim, gente, as cidades da Irlanda mais conhecidas são Dublin, claro, né, a capital, Cork, Galway, Limerick. Tem várias outras, mas essas são as mais conhecidas. Dublin e Cork são as maiores. Cork fica ali em segundo lugar. Todas elas mudam muito de experiência, né? Em Dublin, por ser uma cidade grande, tem uma outra perspectiva, é um outro ritmo de vida, né? Cork e Galway acabam sendo cidades um pouco menores, um pouco mais pacatas. Ponto aqui que eu acho interessante trazer: Cork, Galway, Limerick, às vezes a gente acaba ficando mais imerso na cultura irlandesa, porque Dublin, como é a capital, é uma cidade gigantesca, né, com gente do mundo inteiro. Claro que a Irlanda inteira é assim, mas eu acho que Cork, Galway, a gente acaba ficando um pouco mais imerso na cultura irlandesa. Mas tem um outro ponto também que, como Dublin é a capital, acaba tendo mais oferta de emprego. Não que as ofertas de emprego vai ser mais fácil, vai ser viver em Dublin é muito mais fácil, muito melhor. Não, mas ao mesmo tempo tem essa balança que precisa ser pesada. Normalmente os brazucas que vão para Cork, Galway e Limerick, todo mundo consegue trabalho, mas é importante frisar aqui que Dublin, por ser a capital, tem a maior quantidade de oferta de emprego. E falando de cidades, a gente fala de clima, de estações do ano. Já preparou seu casaquinho? Essa é a pergunta que não quer calar, não é mesmo? Não tem como. Nós brasileiros adoramos um sol, mas não é isso que a Irlanda tem para oferecer para gente. Chuva e frio, tempo nublado, é isso que a gente vai ter. Mas assim, apesar do vento, chuva, que predomina durante boa parte do ano, não vou mentir, os dias de sol são lindos e até fazem a gente esquecer que choveu o ano inteiro. Apesar do clima da Irlanda ser bem polêmico, não são extremos, então a gente não passa um extremo de calor e não passa um extremo de frio. Quando me perguntam qual que é a melhor época para viajar, eu sempre digo 2 meses. Um é março, que a gente está chegando na primavera, e outro é outubro, que a gente está no outono. Tá vendo que são 2 meses bem intermediários? Por quê? Março, a gente ainda não chegou no verão, então as passagens normalmente são mais baratas, e ao mesmo tempo, quando você chegar em março, as acomodações não vão ser tão concorridas e logo em seguida já vem o verão. Então você consegue oferta de emprego mais fácil, logo em seguida já dá um calorzinho também para dar uma acalentada no coração que acabou de chegar na Irlanda, né? Outubro é o outono, então não tá tão frio, mas logo em seguida já vem o inverno. Só que tem um detalhe: dezembro também tem uma pequena alta temporada na Irlanda, porque tem muita festa de Natal, Ano Novo, então também tem bastante oferta de emprego essa época.
Então eu gosto de dar esses 2 meses, porque eles não são tão extremos, né, de temperatura, não que a Irlanda tenha temperatura extrema, mas o frio, por exemplo, pode ser um choque, principalmente quando a gente está acostumado com mais calor, como é o caso do Brasil. Então eu sempre gosto de dar esses 2 meses. Se fosse para escolher um mês só, entre março e outubro, eu diria março. Nesse meio tempo, você já conseguiu resolver todas as coisas que você precisa de documentação e você já está apto para começar a trabalhar no verão, que é o auge, é quando a Irlanda está mais cheia e está recebendo mais gente. Então é perfeito para você chegar, se adaptar e ainda aproveitar o verãozinho na Irlanda. Cara, a gente está falando de tanta coisa legal nesse vídeo, gente. Falamos de como escolher escola, melhores épocas de viajar, o que é o programa Work Study. Mas a pergunta que não quer calar, que todo mundo tem curiosidade, é: quanto custa o intercâmbio? E eu não vou enrolar, já vou falar aqui para vocês, mas eu tô falando de uma média. Então esse valor pode variar um pouquinho para mais ou para menos, vai aí da sua pesquisa. O valor médio do intercâmbio, e aqui eu estou considerando o valor da escola, todas as taxas obrigatórias, acomodação temporária, pelo menos para 2 semanas aí iniciais, e passagem aérea ida e volta, tudo junto nesse pacote, tá? Então, estou considerando assim as coisas básicas que vocês precisam ter para fazer o intercâmbio. E aqui não inclui o custo de vida da Irlanda, estou falando só intercâmbio mesmo. Então, esse valor varia de 25 a 30 mil reais. E aí, como eu falei, pode subir um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Já tá gravando aí. Acorda aí! Se a dúvida mais perguntada é custo, a dúvida mais temida É imigração. já vou dar um spoiler aqui do próximo vídeo, que a gente vai contar mais detalhes sobre a imigração, como é que vai funcionar lá. Mas aqui nessa parte, nesse vídeo, o que vocês precisam saber? O que precisa ter de documentos obrigatórios que vocês vão ter que organizar esses documentos no Brasil? São os documentos obrigatórios para passar pela imigração e para fazer a entrevista de imigração que vocês vão ter agendado. Esses documentos obrigatórios são a comprovação financeira de 4.500 euros. Se você não sabia, tem essa comprovação financeira. A passagem de ida e volta para o Brasil. Então, você precisa ter uma passagem de volta para o país de origem, no seu caso, Brasil. O seguro governamental obrigatório. Esse seguro você contrata junto com a escola. Então, quando tem o pacote da escola, já está incluso esse valor do seguro obrigatório. A carta da escola, que é a sua carta da matrícula, dizendo que você vai estudar inglês e tudo mais. E a carta da acomodação, dizendo onde que você vai ficar e por qual período. E, claro, o seu passaporte, né? Então, o seu passaporte tem que estar dentro de uma validade. A gente aconselha aí 3 anos. Você pode ir com um passaporte mais próximo de expirar, mas se por acaso você for renovar o seu curso de inglês, pretende ficar mais tempo na Irlanda, é muito mais caro fazer passaporte na Embaixada Brasileira, lá na Irlanda, do que fazer um passaporte novo no Brasil. Então a gente sempre aconselha sair com o passaporte novinho, que daí não tem problema. E sobre a comprovação financeira, se pegou vocês aí de susto, essa comprovação financeira é uma regra da imigração para que qualquer pessoa que esteja indo para Dublin, para a Irlanda no geral, né, estudar inglês, tenha uma forma de comprovar que vai conseguir se manter pelo tempo do estudo. E aí a imigração pede esses 4.500 euros. Mas não necessariamente você vai gastar todo esse valor. Você pode chegar lá, se adaptar e conseguir um trabalho e deixar esse valor como reserva. Mas é muito importante que você tenha uma reserva de emergência para caso precise resolver qualquer problema, pagar acomodação, tudo isso que a gente precisa estar preparado, né, num país diferente, aí tudo sendo tudo novidade. E essa comprovação financeira, você pode fazer uma conta no Wise, você consegue comprar euro, transferir da sua conta para o Brasil, você transforma ela em euro na sua conta do Wise e ele te dá um cartão internacional, então você consegue usar esse cartão
lá na Irlanda, em vários países na Europa, e funciona muito bem. Inclusive, ele tem uma das menores taxas de câmbio. Isso não é publi, tá, gente? É porque realmente, hoje em dia, é a melhor opção para comprar euro e para usar euro e viajar pela Europa sem se incomodar. Wise paga nós. Falamos aí dos documentos que vocês precisam ter para a imigração. E existem alguns documentos extras que não é obrigatório pela imigração, mas eu estou trazendo aqui como extra, né? O próprio nome já diz, são seguro-saúde particular, caso você contrate um seguro-saúde, que não é esse seguro governamental que vem junto com o pacote da escola. Então, caso você contrate um seguro-saúde particular, você imprime também a apólice desse seguro e leva junto na sua pastinha de documentos para a imigração. É um extra, né? Não é obrigatório, mas você pode levar junto. Outra coisa, outro documento bem importante, que daí não tem a ver com imigração, é uma procuração que você precisa fazer estando no Brasil para deixar alguém responsável resolver as coisas no seu nome. Caso dê qualquer problema, a pessoa precisa, sei lá, ir num banco no seu nome, qualquer coisa que precise responder no seu nome, você deixa essa procuração, por favor, em uma pessoa que você confie muito, porque essa procuração vai dar plenos poderes para essa pessoa no Brasil, então ela vai poder fazer qualquer coisa no seu nome. Então, alerta aí, hein, gente? Confie muito nessa pessoa. Outro documento extra são as vacinas. Vacina de febre amarela, Covid, né? Todos esses comprovantes de vacina internacional, você também pode fazer e preparar dentro da sua pastinha. A Irlanda não pede comprovante de vacina de Covid, nem de febre amarela, hoje em dia, né? Mas vai que muda. Vai que você quer, estando na Irlanda, viajar para um país e esse país peça esse comprovante. Então, já prepara esse documento e deixa certinho na sua pastinha também. A gente já falou sobre os cursos Work Study, já falamos qual que é a melhor época de viajar, clima, custo, como que funciona as regras da imigração, documentos. O que está faltando aí? Passagens aéreas. As passagens aéreas você é obrigado a comprar ida e volta, como eu falei, que é uma regra da imigração. O aconselhado é que você compre em torno de 5, 6 meses antes da viagem, não mais do que 6 meses, porque é onde as passagens estão com os melhores preços. Muito perto do prazo, pode ser que a passagem fique absurdamente mais cara, e muito antes também. Então, sempre dentro desse prazo de 6 meses. E aqui tem uma dica interessante também. Existem algumas companhias aéreas que oferecem preço de desconto para estudantes. Normalmente, até determinada idade, varia de companhia para companhia. Essas passagens elas não são anunciadas no site deles. Você tem que comprar ligando para o 0800, serviço ao consumidor, mas pesquisem. Por exemplo, pega uma companhia aérea e bota, a companhia aérea ABC tem passagem com desconto para estudante? Quais são as regras? E aí lá você vai ver se ela oferece, se ela não oferece, se você se enquadra nas regras. Eu sei que tem a questão de idade, então tem algumas que é até 30 anos, tem algumas que acho que é até 35, varia um pouco. Vale a pena dar uma pesquisada, porque você pode conseguir um descontinho aí nessas passagens estudantis. Que, inclusive, na minha época, ninguém me contou, e eu me lasquei e paguei muito mais caro do que eu deveria, sendo que eu tinha todos os critérios e eu entrava neles, podia ter pagado mais barato, mas não tinha uma amiga para me avisar naquele momento. Então, assim, fica a dica aí para vocês e aproveitem desse benefício. Falando de bagagem, que você vai fazer toda a preparação da sua bagagem, o que eu vou levar, o que não vou levar, e aí eu não vou entrar nesse mérito porque é muito específico também. Uma dica sobre isso é: não levem, não comprem roupas de frio, levem o que vocês têm. Se vocês têm um casaquinho, uma blusinha de frio, uma segunda pele, vocês levem. Mas se você não tem, não compra, não vale a pena. Compra quando chegar, é muito mais barato. Eles têm a roupa específica para o clima de lá. Então, essa é a dica master aí que eu dou sobre as bagagens. E também não vale a pena levar muita bagagem. Mochila, leva uma mala de mão e uma bagagem de 23 quilos.
tá mais do que suficiente para o tempo que você vai ficar. Você vai chegar lá, vai comprar um monte de coisa, porque é impossível você não comprar um casaco, alguma coisa, vai comprar. E você vai ficar carregando esse monte de coisa pelos lugares. Aí, se você se mudar de casa, tem tudo isso. Então, não leva muita mala. Ai, 2, 3 malas. Não precisa, gente. Leva as malas básicas aí, né, das passagens e tá ótimo. Agora sim, falando do último passo que você vai fazer estando no Brasil, que é a sua organização para o agendamento do visto. O agendamento do visto vai depender da cidade que você vai ir na Irlanda. Se vai ser Dublin, Cork, Galway ou outra cidade. Cada cidade tem o seu esquema de agendamento para o visto. Algumas cidades são agendamento via e-mail, algumas cidades são agendamento via ligação para imigração. Você tem que se informar qual que é a cidade que você vai fazer a escola. Aí a sua agência, a sua escola pode te ajudar dando essas orientações também, mas você também pode pesquisar como que funciona o agendamento para o visto para aquela cidade, e aí você faz a sua preparação. No caso de Dublin, que é a ligação, que eu acho que é a mais complexa, né? Você precisa se preparar, porque você vai ter que falar inglês, né? Obviamente, ele só tem um atendimento em inglês, e aí é muito simples com relação aos documentos. Eles só vão te pedir o seu nome, data de nascimento, o seu número do passaporte, o seu e-mail, e aí eles vão te enviar um comprovante de agendamento, e aí você vai nesse agendamento no dia, leva todos os documentos que eu citei lá na parte de documentos obrigatórios, leva toda essa pastinha e entrega na imigração. Informação importante, desse agendamento aqui, você vai receber um e-mail, e esse e-mail você tem que ter o comprovante de agendamento. Se você não receber o e-mail, comprovando que você fez o agendamento, você vai precisar ligar, entrar em contato com essa imigração novamente para entender por que que não chegou. É isso, gente. A gente falou de tudo que vocês precisam saber. Claro que é muita coisa, cada coisa tem muitos mais detalhes. Se vocês ficaram com alguma dúvida em alguma dessas etapas, a gente pode fazer um vídeo explicativo de uma dessas etapas, caso vocês queiram com mais detalhes, mas eu acho que aqui já deu para entender o passo a passo, em que ordem que as coisas acontecem e tirar algumas dúvidas. Conta aqui para mim se eu te ajudei em alguma dúvida, o que que ficou faltando e o que que você quer saber na parte 2, estando na Irlanda. Você tem curiosidade de alguma coisa lá na Irlanda? O que? Me conta que eu vou te responder no próximo vídeo. Tchau!